Queridos, mais uma vez quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos ainda de pé, abram as vossas Bíblias. Na primeira carta do apóstolo São Paulo, melhor dizendo, do apóstolo Pedro. A primeira carta do apóstolo Pedro. Versículos 18 e 19. Versículos 18 e 19 está escrito: sabendo que não foi com coisas ou mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, conforme o costume dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Tomem os vossos assentos. Eu quero externar meus agradecimentos ao pastor, extensivo a todo o corpo ministerial e a toda esta igreja, pela honra que me tem concedido de estar aqui com os santos. Fiz os agradecimentos ontem e hoje eu quero agradecer de uma forma especial ao evangelista Diego, que está cuidando de mim, sua digna esposa, irmã Vani. Só Deus para recompensá-los, o cuidado, o carinho, sabedor de que não tenho merecimentos para tal cuidado. Eu quero agradecer-lhes a forma carinhosa que os irmãos têm cuidado de mim. Uma alegria enorme rever e conhecer os irmãos de outras cidades, como também os meus amigos particular, irmão Cláudio, o pai da canção de louvor, que sempre está na retaguarda, onde está o segredo, como também a Altalias, a Cláudia. Tive o privilégio deles ainda criança, em tempos difíceis, eles cantaram em uma igreja que eu pastoreava. E louvo a Deus, porque Deus tem conservado a nossa amizade, independente de todas as outras coisas, mas uma amizade familiar. E é muito bom quando a gente se reencontra. Amados, o texto em apreço, o tema do congresso é missionário. E quando a gente fala em missões, a gente está falando de almas humanas, de vidas. Então eu quero tomar por base esse texto para trazer-lhes uma mensagem desafiadora, mas também motivacional e de despertamento. Pois o tema, de uma forma geral, ele está nos incumbindo como ceifeiros, como parte de um grupo, de uma geração sobrevivente. Então eu quero falar-lhes sobre uma geração que sobrevive. Quando nós observamos a carta do apóstolo São Pedro, Pedro estava escrevendo a carta a uma igreja dispersa em todo o Império Romano. Pedro estava escrevendo uma carta para uma igreja que estava debaixo de fortes perseguições, onde as pessoas procuravam dizimar e pedir razão da vossa esperança. A Bíblia nos mostra que o primeiro tópico que Pedro escreve a uma igreja dispersa, mas missionária, é acerca da santidade. Pedro mostra aos irmãos que no meio da crise tenha como ser santo, principalmente no Novo Testamento. Então Pedro mostra para os santos, para os irmãos, que era possível ser santo e diferente no meio de uma geração corrompida. Israel, a santidade para Israel era separação. Israel tinha que estar separado das nações.
Mas Pedro motiva aos irmãos que eles tinham que manter-se santos no meio de uma geração corrupta, porque está escrito: sejam santos como eu sou santo. Então Pedro estimula os irmãos, e em segundo plano ele apresenta para os irmãos a necessidade. Ele diz: irmãos, é necessário que vocês, como crentes santos, passem provações. Então ele diz que quando o ourive joga o ouro no fogo, não é para causar danos, mas é para valorizá-lo, para tirar as impurezas. Então Pedro, depois que estimula os irmãos, ele demonstra um cuidado com os estrangeiros, que estavam nesta igreja missionária, mas que estavam debaixo de fortes impostos do Império Romano, e os irmãos estavam vivendo quase que desistindo da fé. Então Pedro mostra aos irmãos que eles não podiam desistir. Eles tinham força para sobressair daquela situação. Aí é quando ele mostra o contexto soberano, quando ele diz: vocês podem, porque se vocês invocam a Deus como Pai, vocês podem. Então ele diz: saibam que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que vocês foram resgatados da vã maneira de viver. Aí ele diz: mas foi o sangue de Cristo, imaculado e incontaminável. Quando nós observamos esta mensagem e esta carta do apóstolo São Pedro, então Pedro resume toda a história da nossa salvação. Se nós observarmos o contexto bíblico, em vários textos está escrito que quando a Bíblia se relaciona entre Deus e o ser humano, é sempre um diálogo missionário, está sempre envolto com o texto de compras, de venda de valores. A prata e o ouro servia como forma de pagamento para resgate de escravo. Então, quando nós observamos, quero pedir a vossa atenção e permissão, pois é uma mensagem meramente missionária. Quando nós observamos o contexto do Gênesis, que é um livro meramente missionário em um contexto teológico, a Bíblia diz que Deus criou o ser humano com uma especialidade tão grande, que o ser humano se tornou o ápice da sua criação. Mas o pecado, o homem foi ludibriado pelo pecado, e o pecado quebrou aquele relacionamento entre o Criador e a criatura, entre o soberano e o ser humano. O pecado estabeleceu uma crise sem precedente. A Bíblia diz que foi necessário Deus expulsar o ser humano da sua presença, porque Deus não coaduna com o pecado. Então, quando o homem foi extinto da presença de Deus, a Bíblia diz que Deus coloca duas espadas flamejantes na porta do jardim, para que o ser humano não retorne mais. O interessante é que Deus não desistiu do ser humano. Ele poderia desistir, tinha mil e outras alternativas, mas ele acreditou. Ele não abriu mão de resgatar o relacionamento e de trazer o homem para ele. Então nós observamos que quando o ser humano sai da presença de Deus, ele começa a viver crises existenciais, crises pontuais. A morte de Abel causou uma crise sem precedentes, a ponto de desestimular a família. Mas quando a gente chega no capítulo 4 do Gênesis, a Bíblia diz que tornou Adão a conhecer Eva, e eles geraram um filho, e o nome foi chamado Sete, não foi à toa, porque o nome Sete quer dizer compensação. E vamos tirar o tempo perdido, vamos se voltar para Deus. E a proliferação do ser humano começou a encher a terra. Havia uma perspectiva da geração de Adão se voltar para Deus. Havia uma perspectiva daquela geração se tornar a Deus. Quando a gente chega no capítulo 6 do Gênesis, aí a Bíblia diz que aprove Deus observar a atitude e a intenção do coração daquela geração. E quando Deus observa, Deus é impactado, porque a geração de Adão estava perdida no pecado.
A Bíblia diz que a geração de Adão generalizou-se no pecado. Então Deus se arrepende, o coração de Deus é entristecido e Deus resolve abrir mão do ser humano. Deus diz: me arrependo de haver feito o homem. Eu vou desistir. Eu vou tirar da face da terra o homem que criei, pois os seus caminhos são más, as suas atitudes, o pecado cheirou a mal as narinas de Deus. Então Deus disse: eu vou abrir mão e vou destruir o homem, o réptil, os animais, e vou acabar com tudo o que criei. Quando Deus decidiu abrir mão do ser humano, capítulo 6, versículo 9 do Gênesis diz que Deus é impactado pela atitude de um crente no meio da destruição. A Bíblia diz que no meio daquela degenerada situação, no meio onde o pecado predominava, havia um crente comprometido com Deus e com missões. A Bíblia diz que no meio do pecado tinha um homem íntegro, justo, que andava com Deus, e o seu nome era Noé. Quando Deus observa a atitude de Noé, aí Deus muda de ideia. Aí Deus abre o coração para Noé e diz: eu estava apto para destruir o ser humano, mas eu vou dar outra oportunidade, eu não vou desistir dele. Então faz uma arca, Noé, para a salvação tua e da tua família e a preservação da raça humana. Então quando Deus decide parar, agora Noé pega a obra, a missão da salvação. A Bíblia diz que agora a geração humana, a geração de Noé, tinha propriedade missionária. E a geração de Noé começa a proliferar, começa a encher a terra, cumprindo uma ordem de Deus. Mas aí esta nação, também esta geração é degradada, porque o homem tem medo de Deus. E a Bíblia diz que o ser humano agora cria uma torre tão alta que o seu cume tocasse nas nuvens para se defender, caso Deus resolvesse destruir a terra de novo. Aí aquela geração ludibriou-se, aquela geração ofendeu a Deus. Então quando a gente chega no capítulo 12 do Gênesis, aparece a primeira proposta na visão transcultural, na visão missionária. Agora Deus não desiste. Deus resolve criar um projeto no ser humano, meramente missionário, um projeto de resgate, um projeto que Deus deixa para trás a geração de Adão. Aí Deus vai lá em Ur dos Caldeus e aparece a Abraão e faz uma proposta meramente missionária. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O propósito de Deus era gerar um projeto Israel missionário. Agora Deus, através de Abraão, gera este projeto, um projeto meramente de Deus, cujo Deus disse: ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Onde Deus disse: os meus olhos e os meus ouvidos e o meu coração vai estar com este projeto. E Deus levanta Israel como um projeto missionário. Deus insiste, Deus suporta Israel. Mas a Bíblia diz que Deus queria que Israel se aproximasse dele. Então em Levítico capítulo 26, então Deus agora usa a Moisés e diz: Moisés, quando um homem quiser fazer um voto particular, ou seja, quando um homem judeu, uma família judia, quiser se aproximar de mim, eles têm que oferecer um voto particular. E segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Aí Moisés estabelece Deus 50 ciclos de prata para a imunidade do ser humano, para uma mulher 30 ciclos, para um jovem 20 ciclos e para uma moça 10 ciclos de prata. Isso correspondia a 1,250 kg da prata, correspondendo ao ciclo do santuário. Irmãos, então a tradição pegou, quando a prata e o ouro era algo de aproximar o homem de Deus. Quando a prata e o ouro, segundo os judeus se acostumaram, porque quando eles levavam o depósito, aquele depósito justificava eles.
Mas Israel pecou. A Bíblia diz que Israel conheceu o pecado, e o pecado ofendeu a Deus. A prata e o ouro não foi capaz de pagar o preço do ser humano. A prata e o ouro não foi capaz de tirar o ser humano do pecado e fazer o ser humano voltar a Deus. Agora já não dependia mais de questão monetária. Agora a prata e o ouro já não resolvia mais. Aí Deus usa a boca de Isaías para trazer uma mensagem estimulativa para um projeto que estava desanimado, Israel no pecado. Aí Isaías no capítulo 52 prega para Israel: levanta-te, ó Sião, coloca tuas vestes de núpcias, coloca tuas vestes de festa, levanta do pó, bate a poeira, porque Deus vai assumir a tua dívida. Sem dinheiro vocês se venderam, então sem dinheiro terão que ser resgatados. Aí Deus usa Jeremias no capítulo 31, no versículo 31, para mostrar que não tinha desistido de Israel. Aí Jeremias diz assim, diz o Senhor: eu firmarei com a casa de Israel uma nova aliança, tanto com a casa de Israel como a casa de Judá. Aí Deus diz: não será aquela aliança que eu fiz com os seus pais quando os tirei da terra do Egito e eles invalidaram, mas a minha nova aliança não vai precisar ninguém ensinar ninguém, porque eu vou incutir na mente e no coração, e eu perdoarei os seus pecados, e deles eu não me lembrarei mais. Então Deus assume mais uma vez. Agora a prata e o ouro não pagava mais a dívida. Agora, quando a gente observa, agora se torna questão de autoridade e de poder. Agora era Deus, porque em todo o Velho Testamento ninguém se predispõe a pagar a dívida. O salmista no Salmo 49, versos 7 e 8, ele diz: até aqui ninguém pôde pagar o preço da alma do seu irmão. O valor é alto demais. Aí Isaías, numa visão profética e futurística, quando ele é levado aos céus em uma reunião, aí ele ouve Deus dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O pecado ludibriava Israel, o projeto missionário, o projeto de resgate da alma humana. O pecado ludibriou, e a dívida precisava ser paga. E ninguém ia assumir. Os anjos não quiseram assumir. Nenhum homem conseguiu pagar. Olha a coragem de Jesus. Ele resolveu assumir. Eu vou, Pai. Eu vou descer. Precisava coragem. Olha o que ele faz. A palavra humilhação não precisa dizer mais nada. Aí Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, que ele sendo Deus, guarde isso, ele sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus. Ele quebra o princípio lógico do ser humano, porque todo ser humano, a lógica dele é: todo homem livre, todo homem preso quer ser livre, todo escravo quer ter liberdade, todos que são livres quer ser alguém, quer ser senhor, todos que são senhor não param, quer ser rei, e todos que são rei quer ter a prepotência de ser Deus.
situação como nenhum ser humano pode pagar, como nenhum ser humano pode enfrentar a morte e o inferno. Aí Paulo diz que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele se humilhou, tomou a forma de servo e se igualou aos homens e foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Jesus entra no cenário. Quando Jesus entra no cenário, ele veio para restaurar Israel. Israel era o projeto. Então a Bíblia dá-nos a entender que Jesus veio restaurar o projeto missionário de Israel. Mas aí João diz que os que eram seus não receberam. Rejeitado. Ele entra pregando, ele entra dizendo, estimulando: o ladrão veio para matar, para roubar, para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenha em abundância. O pecado sobreviveu até aqui, mas eu vim estabelecer uma igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Ele prega. Ele acredita em quem ninguém acreditava. Israel estava esperando um restaurador político, religioso, de fama, de nome. Ele começa a fazer missões por onde ninguém queria começar. Ele desceu. Diga para quem está ao seu lado, se você pode. Às vezes, para fazer missão, é preciso descer. Ele desceu, se humilhou e entrou pregando a mensagem de esperança. A mensagem de Cristo era direta. Ele impactou o Império Romano. Ele impactou o sistema religioso que quis matá-lo, mas não conseguiram parar. Não conseguiram. As pessoas paravam e diziam: quem é este homem? Ninguém nunca pregou desse jeito. Ninguém nunca pregou assim. Que autoridade é esta? O interessante é que depois que ele forma a sua igreja, ele estimula a igreja, ele incumbe a igreja. Ele sabia que era necessário pagar o preço. Então ele reúne os discípulos e diz: por um pouco de tempo eu vou estar com vocês. Vocês vão me procurar e não vão me achar, porque para onde eu vou vocês não podem agora. Era a hora de pagar o preço. Depois daquela reunião, ele é tirado. Depois daquela reunião, ele vai para o Getsemane. E no Getsemane, ele é preso. Ele é preso. A verdade, aquele que tinha libertado tanta gente, aquele que só pregava o amor, agora é preso como um malfeitor, um perturbador da ordem pública, um perturbador. O interessante é que era opcional. Ele poderia desistir, mas ele não quis desistir. Ele foi fiel.
Naquela noite esbufetearam. Naquela noite ele passou a noite em claro sendo interrogado por Pilatos ou por Anás e Caifás. Na manhã do dia seguinte, sem dormir, sem descansar, a Bíblia diz que levam ele para Pilatos. Pilatos manda ele para Herodes. Herodes humilha e manda ele de volta para Pilatos. Pilatos lava as mãos e o condena. A Bíblia diz que Pilatos entrega ele, por maioria da decisão, aos algozes, para ser crucificado. Era o preço da nossa alma. Levaram ele para o quartel-general, tiraram as suas vestes, os chicotes preparados especiais para os condenados eram a mais feroz das mortes, e os chicotes foram lançados sobre o seu corpo, a mão amarrada no calcanhar e as costas disponíveis para os soldados chicotear, dilacerar o seu corpo, e ele não abriu a sua boca. Depois de dilacerá-lo, 9 horas da manhã, tiram ele da cidade para morrer fora da cidade. Qual era a culpa que ele tinha? Nenhuma. Mas por que, pastor? Por causa de mim e de você, para pagar o preço da nossa alma e nos levar de volta para casa. Adão nos vendeu, e agora ninguém mais podia comprar de volta. Não dependia mais de dinheiro, nem de questão de prata nem ouro. Sabe uma coisa linda? É que Israel tinha vários tipos de aliança, e o mais alto nível de uma aliança, e os judeus sabiam disso, era quando o maior descia e se igualava com o menor. Tinha outro tipo, que era o maior sentar na cadeira e o menor colocar a mão por baixo da coxa. Tinha outro tipo, o maior convidava o menor para a porta da cidade e fazia aliança na presença de testemunhas. Mas o mais alto nível de uma aliança entre um judeu e outro era quando o maior descia e se igualava o menor. Quando ele se igualava o menor, ele pegava o pão. Não é à toa que está lá os instrumentos ou os elementos da Santa Ceia. Foi a aliança eterna. Não foi à toa que naquele último culto ele pegou o pão, partiu e deu aos discípulos, pegou o cálice e deu aos seus discípulos. Ele pegou o pão e disse: tomai e comei, porque este é o meu corpo que será partido por vocês. Tomai e bebei, porque este é o meu sangue que será derramado por vós, o sangue da nova e eterna aliança. Primeiro Paulo disse: ele desceu e se igualou a nós. Mas olha a boa notícia: quando o maior fazia isso, que dava esses elementos ao menor, que o menor aceitava e ingeria o pão e bebia o cálice, aí o maior estava dizendo: a partir de hoje, o que é meu é seu, o que é seu é meu. A partir de hoje, quem tocar em você primeiro vai ter que tocar em mim. A partir de hoje, eu e você somos uma só carne. Ele fez essa aliança. Agora dilacerado na cruz, sem abrir a boca para reclamar. 9 horas da manhã, chegam fora da cidade com ele, o sangue correndo, as costas dilaceradas, coroa de espinhos na cabeça. Ele podia
resistir. Ele podia abrir mão. Mas ele não abriu. 9 horas estão crucificando ele naquela cruz. Grampos nas mãos, pá! Grampos nas mãos, pá! Grampos nos pés, cortando o tecido e sendo cruzado na cruz. Levantam ele na cruz e ele começa a passar as 3 maiores vergonhas que o judeu podia passar. A Bíblia diz que os sacerdotes, o povo, passava ao pé da cruz, meneando a cabeça e dizendo: tu não disseste que era o Cristo? Desce da cruz e a gente acredita em você. E ele não respondeu. Os sacerdotes passavam ao pé da cruz e diziam: tu não disseste que era o Cristo? Desce da cruz e a gente acredita em você. Primeiro, a vergonha moral. Segundo, a vergonha sacerdotal. E terceiro, perto das 3 horas da tarde, a dor insuportável, os nódulos aparecendo e a febre chegando. Ele olha e grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava só na cruz. E ele ainda olha para a multidão e diz: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que estão fazendo. 3 horas da tarde. Você está entendendo? 3 horas da tarde. O que eu vou dizer agora, se você não der glória, eu vou aí. 3 horas da tarde, quando o inferno já cantava vitória, ele se rende. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Está pago, Pai. Está consumado. Eles agora são meus. Eu agora posso levar eles de volta para casa, Pai. Olha a contundência desta palavra. Não é à toa que João diz que ele brada: está consumado. A palavra consumado, ela era usada sistematicamente na cultura. Porque se você olhar, a palavra consumado, ela tem um sentido grego, que era o que predominava na época, que quer dizer tetelestai. A palavra tetelestai quer dizer: está pago, está feito, terminou, a vitória veio. Só para você ter uma ideia, ela era muito usada pelos artistas. Quando os artistas terminavam a obra, Calinha, vai dar hino, eles pegavam e selavam: tetelestai, está entregue, está pronto, está feito. Ela também era usada pelo exército. Quando o exército atacava os inimigos, que venciam, que tomava todo o despojo do inimigo, tomava tudo e destruía o inimigo, aí um soldado vinha na frente do exército gritando: tetelestai! Por onde ele passava, a festa começava. Tetelestai! Porque ele estava dizendo: vencemos, 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 acabou. Mas sabe o que era mais lindo? Era que a palavra tetelestai quer dizer no sentido comercial. Ela era muito usada por quem comercializava. Ou seja, você lembra que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, salvo engano, verso 14, quando ele diz que havia uma escrita de dívida que era contra nós nas suas ordenanças. Fazia parte. Naquela época, se Genival Bento adquirisse uma dívida, se pastor Paulo Pio
constituísse uma dívida e não conseguisse pagar, então o credor tinha autoridade legal de ir na tua parede, pegar um pedaço de escrita bem grande e com letras garrafais, ele colocava na tua casa, pregava na parede, Genival Bento, e embaixo botava bem grande para quem passava a ver: devedor. Canção e louvor, devedores. Pastor Paulo Bio, devedor. João, devedor. Irmãos de Santa Rosa do Sul, a gente nem existia, devedores. E enquanto você devesse, ninguém tirava. Mas sabe o que era lindo? Era que quando alguém assumia a dívida, sabedor que você não podia pagar, alguém assumia a tua dívida e pagava, aí quem pagou tinha toda a autoridade de ir na tua parede, tirar a escrita de dívida, remover, riscar e escrever e colocar no lugar mais alto e um papel mais bonito. Colocava o seguinte: Genival Bento, e embaixo botava Tetelestai. Pastor Paulo Bio, embaixo Tetelestai. Todo mundo tinha que ver, ele não deve mais nada, já pagou, já pagou. Aí Paulo diz que Jesus, depois de ressuscitado, pegou a escrita de dívida que era contra nós, a removeu, arriscou e gravou: está pago, está pago, está pago, está pago, eu não devo mais nada. Diga para quem está ao seu lado, depois desse congresso, diga para quem está ao seu lado, depois desse congresso, eu vou fazer mais, porque Jesus já me tirou do prego. Eu não devo mais nada a ninguém. Bata no peito e diga: eu não devo mais nada a Satanás. Eu agora posso dar glória, eu agora posso dar aleluia, eu agora posso fazer missões. Está pago, está pago. Pode dar glória, está pago. Pode se encher, está pago. As últimas 3 horas na cruz, se até 6 horas da noite não enterrassem Jesus, ele era jogado na vala comum. 3 horas últimas, de 3 às 6, os discípulos fugiram, mamãe fugiu, o céu fechado. Aí a Bíblia diz que aparecem os anônimos. Sempre tem alguém na reserva. Esta obra nunca falta ninguém para fazer. Se alguém se achar importante e não fazer, aí tem anônimo que faz. José de Arimateia e Nicodemos, missionários das últimas horas, compra o corpo de Jesus. José investe muito financeiramente. A Bíblia diz que José compra um campo, compra um túmulo novo, e será caro. Tira o corpo de Jesus da cruz, e joga no sepulcro. Os discípulos desanimados saíam dizendo: pensávamos que era ele. Os sacerdotes se preocuparam, procuraram Pilatos e disseram: Pilatos, disse Mateus, escreveu, tu lembra que Jesus disse que no terceiro dia ia voltar a viver, ia ressuscitar? Pilatos disse: lembro, não tenho nada a ver com isso, é com vocês. O que é que vocês querem? Pilatos coloca soldado na porta do sepulcro durante 3 dias para ninguém chegar perto, senão vão roubar o corpo dele e dizer que ele ressuscitou. Pilatos disse: a escolta está aí, façam como vocês entenderem.
Colocaram os soldados aonde Jesus estava trancado no sepulcro, preso. Enquanto ele estava com o corpo no sepulcro, ele desce a mais baixa profundeza da terra para pregar o Evangelho. A Bíblia diz que ele pregou a mensagem tão boa lá embaixo que as almas do dilúvio se converteram a ele. Terceiro dia de manhã, pensávamos que era ele. Mas já é o terceiro dia. Maria Madalena dá uma doidice na cabeça e coloca a vida em risco. Chama outra Maria e vão para o sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, porque eles acreditavam que Jesus ainda estava lá dentro. Quando elas vão chegando no sepulcro, aí Mateus disse que parece que tinha dado um terremoto no sepulcro. Tudo estava virado de perna para o ar, os soldados desmaiados. E quando elas olham para a porta do sepulcro, a pedra que trancava estava revolvida. E quando elas olham de novo, os dois anjos estavam sentados em cima. Aí os anjos olham para ela e dizem: mulheres, o que é que vocês estão procurando aqui? Porque vocês vieram procurar entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. É a verdade. Ele aparece à igreja, vou resumir. Ele aparece à igreja, olha como ele chega. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Olha as primeiras palavras que ele incube à igreja: vão, preguem, façam discípulos de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: esperem, até que do alto seja revestido de poder. A virtude do Espírito Santo descerá sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas. Digam que eu estou vivo, e eu estou vivo para sempre. A pressão foi grande. Os sacerdotes e soldados espalharam que vieram os discípulos e roubaram o corpo. A igreja, a Bíblia diz que 500 pessoas, 500, diga comigo, 500, foram testemunha da ressurreição de Jesus. Sepulcros se abriram e mortos foram ressuscitados. Jesus vai aos céus e deixa a esperança que ia voltar. E pediu para a igreja fazer missões, pregar que Ele é a verdade, que não há outro caminho aos céus a não ser por Ele. Ei, fazer missão não é coisa fácil. 500 pessoas, só cerca de 120 aceitaram o desafio. Aquelas 120 trancadas no cenáculo, com medo da repreensão e da situação adversa. Pregar o Evangelho era colocar a cabeça a prêmio. Eles se trancam esperando o acontecimento. Com quase 50 dias, a Bíblia diz que estavam eles no dia do Pentecoste. A festa rolava lá fora e os crentes trancados no cenáculo. Quando de repente pela porta da frente entra um poder glorioso e veemente e impetuoso e enche toda a casa. A igreja pega fogo. Os irmãos são cheios do poder de Deus lá dentro. Agora ninguém sustentava mais a igreja. As pessoas desculhambavam os crentes. Aí Pedro chama os 11 e vão para fora. Olha a mensagem que Pedro prega. Olha a mensagem que Pedro prega, gente. Um dos maus da nossa geração
é que nós estamos preocupados com conhecimento demais. Estamos querendo falar bonito demais, pregar bonito demais, e já não temos coragem de falar a verdade da cruz, a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz não dá ibope, a mensagem da cruz não dá mais agenda, mas é a mensagem da cruz que cura, que batiza, que leva o homem aos céus, que ainda faz milagre. Pedro entra. Olha o que é que Pedro faz, cheio de Deus, explica isso. Varões, olha que mensagem simples. E todos vocês que estão em Jerusalém, escute minha pregação. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus em milagres, sinais e prodígios e maravilhas, e vocês conhecem ele. Deus entregou ele na mão de vocês, e vocês mataram ele por mão de pessoas injustas. Mas fiquem sabendo que a morte não conseguiu sustentar ele. Quebrado as cordas da morte, Deus Pai, pelo seu próprio poder, ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo, e está vivo para todo sempre. Me explica como é que quase 3.000 pessoas aceita Jesus naquele dia. Pedro não tinha anel no dedo, não tinha diploma na parede, mas era cheio. A minha geração quer conhecer demais, mas está se esquecendo de ser cheia. A segunda pregação foi mais simples ainda. Vai Pedro para a oração da hora nona, 3 horas da tarde. E tinha um homem descartado pela cultura e pela religião. Era coxo. E todos que eram coxos eram projetos falidos. Então as pessoas levavam ele, colocavam na porta do santuário, porque um coxo não podia entrar na igreja para adorar. Todo dia daquela hora, as pessoas deixavam aquele homem lá, e o coitado só olhava para dentro da igreja, nem glória podia dar. Se quisesse dar, era no lado de fora. Aí naquele dia, o fogo caindo. Missão, a volta, a missão era o prioritário da igreja. Agora já vem Pedro e João para a oração das 3 horas da tarde. Quando eles vão chegando, a Bíblia diz que colocam na frente o pedidor de esmola. Quando ele chega igual, o homem grita: dai uma esmola! Aí Pedro talvez colocou a mão no bolso, botou para fora e disse: olha como a gente está, estamos liso. Não temos prata nem temos ouro, mas o que temos que damos em nome de Jesus. Levanta e anda. Ele se assustou. Pedro prega na mão e diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Ele ficou de pé. Quando o mendigo viu que estava de pé, se esqueceu da esmola, se esqueceu da bacia, olhou para a igreja e fez carreira, cantando e adorando e gritando: agora eu vou entrar, agora eu entro, agora eu entro, agora eu entro. E tocou lá dentro. Quase 5.000 pessoas. Não adianta. Vale a pena ser cheio de Deus. Não se faz missão por status. Não se faz missão por posição. Se faz missão por amor. É bom, é ótimo. Tem anel, tem diploma, estude o máximo que você puder. Mas nunca deixe o estudo matar a unção. Nunca deixe o estudo. Em nenhuma versão, nem na Septuaginta, nem na Vulgata, qualquer versão que você encontrar, você nunca vai ver lá crescer no conhecimento e na graça. Sempre vai estar lá crescer na graça e no conhecimento. A graça vem primeiro, o poder, a unção, a autoridade está em primeiro lugar. 5.000 pessoas. Imagina 8.000 pessoas e todo dia tinha salvação. Todo
Todo dia tinha batismo com o Espírito Santo. Todo dia tinha milagre na igreja. Nada contra, muito pelo contrário. Mas hoje a gente está cheio de templos suntuosos. Isso é lindo para nós. Hoje nós estamos cheios de anéis. Mas os milagres estão saindo. Batismo com o Espírito Santo já é coisa que só acontece no dia de festa. Todo dia a igreja tinha salvação, tinha milagre, tinha cura. E Jesus batizava com o Espírito Santo. A igreja pipocou de uma forma tão grande que missão tornou-se prioridade. O arrebatamento era coisa de hoje, não era de amanhã. A Bíblia mostra que os irmãos não tinham nada em comum. O segredo era o céu e era a obra missionária. Eles começavam a desafiar todas as autoridades, a ponto que a história diz, me ajuda aqui, Calia, a história diz que antes da igreja começar a fazer missões, eles tinham que reverenciar a César. Era obrigação do Império Romano. Eles tinham que passar um pelo outro. E todas as vezes que eles passavam, eles tinham que apertar na mão e diziam Sequirion. O outro respondia Sequirion, César é o único Senhor. E passavam. Agora a igreja pregando fogo na rua, Jesus batizando, os irmãos só viviam o Evangelho. Aí agora os irmãos pegando fogo, se esquecia de César e só via Jesus. Aí quando passavam um pelo outro, já vinha pegando fogo, já vinha pegando fogo, já vinha queimando. Quando se encontrava, se esquecia de César, apertava na mão e dizia Maranata, meu irmão. O outro dizia Maranata, ora vem, ele está vindo, Maranata. Eu estava pregando em um congresso de missões na Suíça. E depois eu fui pregar na cidade de Torino, na Itália. E quando terminou aquele culto, uma noite só, marcou a minha história. A igreja encheu de lágrimas. Os irmãos sentiram tanto a unção que vieram para frente do altar e dobraram os joelhos. Outros deitavam no meio da igreja. E almas entrando pela porta com as mãos levantadas, gritando que queria Jesus. O pastor ficou tão alegre que ele disse: Bento, amanhã eu vou pegar vocês e vou fazer vocês voltarem mais crentes para o Brasil. Vou levar vocês por onde essa igreja fez missões, sem medo de parar. Aí ele começou mandando, por onde ele passava comigo eu chorava. Aí chegamos em um ponto que era já tarde. Ele disse: não vai dar tempo de levar, senão eu ia te levar no corredor de fogo. Eu disse: não vai dar tempo não, então conta. Eu comecei a me arrepiar e chorar. Ele disse: Bento, os irmãos eram tão comprometidos com missões, que missões superava a sua vida. Ele simplesmente fazia o seguinte: então ele chegava, o fogo caía. Eles chegaram em Antioquia, Antioquia pegou fogo. O imperador mandou prender os crentes. O governador da cidade de Antioquia prendia os crentes para parar a obra. Só que os crentes que eram presos não paravam, formavam uma igreja dentro da prisão. Era uma igreja na prisão e uma igreja na rua, e os presos se convertendo e as pessoas se convertendo lá fora. O imperador deu ordem: tem que parar, tem que matar. Aí o governador começou a matar os crentes. Mas quanto mais ele matava, mais pessoas se convertiam. Aí o imperador disse: você não está cumprindo a minha ordem. Ele disse: imperador, eu estou fazendo mais do que o que o senhor pediu, mas eu não sei o que é que esses crentes têm. Eu não sei que graça e poder é esse, porque eu estou prendendo, estou matando e não tem jeito. Quando eu mato 2, já tem 4 aceitando esse Jesus. Quando eu mato 4,
Ele disse: Bento, eu vou te levar no corredor do fogo. Eu disse: me conta, pastor. Não vai dar tempo. Ele disse: Bento, os crentes faziam tanto barulho que a notícia chegou no Império Romano. O Império Romano se revoltou e o imperador disse: eu vou parar esta igreja. Vou mostrar que esse Jesus está morto e essa igreja vai parar agora. Aí ele mandou fazer um tacho bem grande na praça principal e mandou prender todos os cristãos que pudessem para parar a obra missionária. Ele quis provar que Jesus estava morto e a igreja ia parar naquele dia. Mas ele não sabia que era o sangue de Jesus. E coberto pelo sangue de Jesus, não tem quem segure. Ele mandou prender os crentes. Chegou o dia, ele mandou colocar tocha de fogo na entrada do corredor e tocha de fogo do outro lado na entrada do tacho. A multidão encheu a praça. A multidão cantava alegremente: os deuses de Roma são mais vivos, são mais poderosos do que esse Jesus morto da igreja. O pastor disse: bem, os romanos faziam tanta festa que a praça tremia. Aí eu perguntei: e os crentes, pastor, onde eles estavam? Ele disse: Bento, os crentes estavam amarrados no outro. Se não desistissem, o imperador ia mandar jogar dentro do fogo. Aí eles não desistiam. O imperador era aplaudido. Aí mandava encher um tacho de azeite e mandava tocar fogo. Quando a labareda estava bem alta, o azeite fervendo, ele gritava para os soldados: entrem! E se eles não desistirem, joguem eles dentro do fogo. De 2 em 2, amarrados, enquanto o povo dá glória aos deuses de Roma. Aí os soldados entravam no corredor, amedrontando, espraguejando, desanimando os cristãos. Mas quando os cristãos, cheios de Deus, cheios de lições, olhavam para o fogo, olhavam para o azeite e olhavam para o outro, aí eles queriam correr, queriam se soltar, quebrar a corrente. Aí eu perguntei: pastor, eles queriam correr? O pastor disse: não, Pedro, eles estavam querendo ir para o céu, cheio de Deus. Quando eles viam o soldado e via o fogo, um olhava para o outro e dizia: deixa, solta que eu vou primeiro, quem vai primeiro sou eu, deixa que eu vou entrar primeiro, quem vai entrar primeiro sou eu. Eles não desistiam. Os soldados pegavam eles, jogavam de 2 em 2 no fogo o azeite fervendo. Quando eles caíam no tacho, o azeite fazia barulho com o fogo. Quando o fogo fazia barulho, os romanos começavam a dar glória aos deuses de Roma. O pastor disse: Bento, com 10 minutos após, os romanos fizeram silêncio. O que é que houve, pastor? Os crentes que eram jogados, amarrados dentro do fogo, de repente começavam a pular de dentro do fogo. Ficava em pé na beira do tacho, bem. Todos os romanos vinham sem nenhuma queimadura e as correntes quebradas. Quando os romanos vinham, os romanos fechavam a boca. Quando os romanos se calavam, os crentes que estavam presos, ainda lá atrás, começavam a gritar: Jesus está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Aí os que saíam do tacho pegavam na mão e corria e gritava: os deuses de Roma não valem nada, mas o Jesus da igreja é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Eles não desistiam. E agora, para a gente estar aqui, muitas gerações se passaram. Quando Mateus escreve o Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 17, ele aborda. Ele deixa a geração de Abraão, de Adão para trás. Ele diz: de Abraão até o cativeiro, até Davi, foram 14 gerações. Ele diz: de Davi ao cativeiro, mais 14. E do cativeiro até Cristo, mais 14. Não vai ter outra geração.
Nós fazemos parte da geração da última hora. Quem perdeu o arrebatamento vai ter que escrever, ou gritar, ou fazer hino. De Cristo até o arrebatamento foi um povo que era chamado de louco para o céu. Não há mais outra geração a não ser essa. Então grite bem alto comigo. Diga: chegou! Mais forte para abalar. Chegou! O século 21. Olha para quem está em teu lado e diz: agora é a nossa vez. O inferno tem que saber que na modernidade, mesmo na pós-modernidade, ainda tem um povo que espera o arrebatamento. Ainda tem uma igreja que faz missão. Ainda tem uma igreja que espera o soar da última trombeta. É a nossa vez. Está lembrado como a gente era? A gente não tinha famosos nas nossas igrejas. A gente não tinha artistas. A gente tinha adoradores. A gente não tinha aviões. Homens, mulheres que andavam uma semana a pé ou a cavalo para orar por uma alma. Homens que nem sabiam falar direito. Não tinha nome na mídia. Não tinha o CD de platina nem de ouro. Não tinha site, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Mas eram cheios de Deus. Os nossos congressos não precisavam muita coisa. Não precisava muita zoada. Quando cantava o hino da harpa, a gente já ouvia línguas estranhas a 1 quilômetro da igreja. E a igreja sacudida pelo poder de Deus. Os nossos congressos, quantas vezes eu não carreguei crente para casa dentro do carro de mão, nas costas. Terminava o culto e ninguém podia ir para casa. O pastor fechava a porta e os crentes ficavam lá dentro dando glória. Meia-noite e o fogo pegando lá dentro. O que é que faz? Bota no carro de mão, nas costas, leva para casa. Saía, e quando chegava na rua, meia-noite, eles falando em mistério, profetizando, os não crentes vinham correndo atrás. Eu quero isso também. Eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero. Eu estou sentindo uma coisa tão boa aqui. Recebe esta unção que está extravasando no meu corpo. Adora aí, adora! Eu estava pregando numa igreja e um adolescente missionário, ele geralmente entrava nos ônibus para fazer missões. E um dia ele entrou num ônibus entregando um folheto e dizendo que Jesus estava voltando. Aí no ônibus houve confusão, mandando ele calar a boca e ele não parava. Aí um soldado da polícia, fardado com a criança de 5 anos no colo,
foi aonde ele estava e disse: se você não parar, eu vou matar você aqui dentro de muro. O adolescente ficou tremendo e sentou, sem poder falar. Ele disse: pastor, não deu 10 minutos, o Espírito Santo me sacudiu mais forte. Agora, em vez de eu ficar em pé, subi no banco do ônibus e comecei a gritar: Jesus está voltando, arrependam-se, Jesus está voltando. O ônibus parou. O policial pegou a criança no colo esquerdo, foi aonde ele estava e disse a ele: eu disse que ia matar você aqui dentro de murro se você falasse isso mais uma vez. Se prepare. Quando o soldado fez o primeiro gesto, aí o filho dele no colo gritou, de 5 anos: papai, faz isso não, papai. Foi Jesus que mandou ele pregar aqui, papai. E tá bom do senhor se converter, se quiser ir para o céu que ele vai, papai. O soldado caiu no assoalho do ônibus, chorando e gritando. O menino começou a tremer sem saber o que estava acontecendo. Aí o soldado chorando e gritando: eu quero o teu Jesus, eu quero morar no céu, eu acredito agora no teu Jesus. O menino parado: meu Deus, o que aqui aconteceu, soldado? O que aqui aconteceu, moço? O soldado chorando gritou: o meu filho era mudo e surdo de nascença, e hoje ele falou: Jesus, Jesus está voltando. Fique de pé se você pode. Com todo respeito, me ajuda aqui. Você está perto de um crente do mesmo sexo? Está perto da esposa de um parente? Vira assim para ele, como eu estou com o companheiro aqui. Vira para ele, frente a frente, para pregar comigo agora. Olha nos olhos dele e diga para ele: a hora está chegando. A trombeta toca já. Será que não dá para a gente fazer um pouco mais? Diga para ele, insulte ele, diga: está sobre os nossos ombros. Diga a ele: se a trombeta toca hoje, eu quero subir com você, com as mãos cheias, pegando fogo. Diga a ele: mas se ela não toca hoje, eu quero marcar um encontro com você. Pergunta a ele: aonde? Diga: tu lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Diga: custou caro. Diga para ele: você custou caro. Não foi prata nem ouro, foi o sangue. Diga a ele: a prata e o ouro não abriu o paraíso de novo, mas o sangue de Jesus abriu as portas. Diga: vai ser lá. Eu quero te ver lá, naquela praça de ouro, debaixo da árvore da vida, beirando o rio de cristal. Diga: vai ser lá. Diga a ele: se eu for primeiro. Diga para ele: se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, que o negócio vai pegar, o negócio vai feder aqui. Mas eu não vou desistir. Eu vou estar lá, está marcado. Aperta a mão dele, pergunta a ele: está fechado? Está agendado? Abraça ele, diga: está fechado, está agendado, está fechado. Eu estou sacudindo esta geração pelo meu poder. Eu estou jogando pedras do meu altar no meio desta geração. Eu estou reacendendo fogo no meio da minha igreja.
estou eu fazendo algo novo, algo grande no meio desta geração. Eu tenho pressa e eu tenho urgência. A hora está chegando. E eu estou renovando o meu povo. Vidas nesta noite estão sendo tocadas pela unção da minha glória. Eu estou derramando um avivamento tal que esta geração impactará esta cidade e a adjacência. Esta cidade, este estado vai ser sacudido pela unção da minha glória. E vidas que estão aqui, eu usarei em milagres, em sinais e em prodígio. Saibam que eu estou no meio de vós. Recebam a apoteose da minha glória, o meu renovo e o meu espírito agora, diz o Senhor, agora, 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 agora. Deixa eu ver o barulho de quem está sobrevivendo. Deixa eu ver o barulho da geração da última hora. Deixa eu ver línguas estranhas. Deixa eu ver Jesus batizando. Hoje aqui com o Espírito Santo. Cadê os crentes que ainda falam em língua no século XXI? Cadê a igreja? Cadê a igreja do barulho? Não foi a prata nem o ouro, foi o sangue. Foi o sangue. Foi o sangue de Jesus. Foi o sangue. Ninguém pode quebrar esta aliança. A primeira alma para Jesus. A primeira pessoa que está afastada. A primeira vida para Jesus nesta noite. Venha. Você está sentindo o que eu estou sentindo aqui? Onde está a primeira vida? Onde está o primeiro filho pródigo que quer voltar para casa? Onde está uma vida que quer fazer parte do arrebatamento da igreja? Onde está a primeira vida? Ajude ela aí. O preço já foi pago. Jesus já te tirou do prego. Você não deve mais nada. Cadê você? Deixa eu ver se tem alguém afastado da igreja. Se você tiver, levanta a sua mão direita para eu te ver. Tem alguém afastado do evangelho? Me dá um sinal, por favor. Tem alguém não crente entre nós? Faz assim para eu te conhecer. Cadê a geração do ceifeiro da última hora? É um congresso de missões. E eu quero orar por você. Se vocês pudessem ver o que eu vejo. Cadê aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo? Cadê aquele ceifeiro que está desanimado?
aqui à frente e orar comigo. Já venha se derramando. Já venha deixando as lágrimas caírem. Pedro disse: dá para ser santo, irmão. Dá para ser diferente. Pedro disse: não deixe. Sejam santos. Santifiquem Jesus no coração de vocês. E vocês vão calar a boca dos contradizentes. Cadê as pessoas que não são batizadas ainda com o Espírito Santo? Cadê as vidas que precisam de um renovo? A começar por mim. Cadê aqueles que o século 21 roubou as lágrimas dos teus olhos? Cadê aqueles que estão querendo desistir? Você custou caro. Ele não vai abrir mão de você. Não foi com coisas corruptíveis. Não foi a prata, não foi o ouro. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Receba o renovo de Deus. Receba a unção de Deus que está extravasando o meu corpo. Receba força. Receba ânimo para fazer esta obra. Você queria parar, mas não foi para você parar que eu te escolhi. Eu paguei um alto preço por você. E eu não vou te deixar. Recebe o meu renovo, diz Deus. Recebe o meu abraço de renovo. Sinta as lágrimas caindo dos seus olhos. Sinta a minha unção sendo derramada nesta noite sobre a tua vida. Estou eu fortalecendo os joelhos. Estou eu fortalecendo vidas. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Aqui estão os teus missionários. Aqui estão os teus valentes. Nós não somos perfeitos. Renova, renova, renova. Batiza, renova, batiza, renova, batiza. Receba agora, receba agora. Renovo, batismo, receba, receba. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Soberano Deus, eu te peço, dá ânimo a este missionário, dá ânimo a esta vida, dá ânimo ao teu povo. A hora está chegando, precisamos fazer mais, e sem ti não podemos. Então derrama do teu Espírito e renova nossas vidas hoje, agora. Começa pela minha, agora, agora, agora. Glória a Jesus. Eu quero carregar tua presença.